Teresa Martin nasceu em 1873, na pequena cidade de Alençon, França, cercada por uma atmosfera que unia simplicidade e fé. Sua família, marcada pela devoção, já carregava uma herança espiritual que viria a moldar sua jornada. O pai, Louis, e a mãe, Zélie, não eram apenas exemplos de trabalho e responsabilidade, mas também de uma vida entregue aos valores cristãos, tão viva na França do século XIX. Imagine crescer em um lar onde a religião não era uma obrigação, mas uma forma de respirar. Esse era o ambiente de Teresa. E você já parou para pensar como o lar em que alguém nasce pode marcar o rumo de toda uma vida? Pois é justamente nesse ponto que a história dela começa a se desenhar. Desde muito cedo, a menina apresentou uma sensibilidade fora do comum. Era a filha mais nova de uma família numerosa, e sua infância foi marcada por alegrias, mas também por dores. A perda de irmãos pequenos e mais tarde da própria mãe, quando Teresa tinha apenas 4 anos, deixou marcas profundas. Não seria essa dor inicial uma espécie de lapidação precoce? Um chamado a enxergar o mundo com uma intensidade diferente? Muitos diriam que sim. O certo é que, desde esses primeiros anos, ela aprendeu que a vida humana é frágil, mas que existe algo maior, capaz de sustentar o coração mesmo nas maiores perdas. Após a morte de Zélie, a família se mudou para Lisieux. Ali, a pequena Teresa passou a ser criada pelas irmãs mais velhas e pelo pai. Sua ligação com ele era tão forte que mais tarde ela se referiria a Louis como seu rei. O ambiente familiar, permeado pela oração e pela disciplina, não deixava espaço para uma infância comum. O lar Martin era uma escola silenciosa de virtudes, onde cada detalhe cotidiano apontava para um horizonte maior. Você já se deu conta de como certos lares parecem ter um destino reservado, como se fossem terreno fértil para histórias que inspirariam o mundo inteiro? É exatamente esse o caso aqui. O curioso é que, apesar de viver rodeada por amor, Teresa cresceu como uma criança de temperamento delicado, facilmente impressionável. Era tímida, às vezes chorosa, e parecia carregar uma alma que sentia tudo, mas não é justamente nesses corações sensíveis que surgem as maiores forças ocultas? Essa fragilidade inicial não foi um limite, mas o ponto de partida para uma trajetória que revelaria um vigor interior surpreendente. Assim, mesmo nas pequenas coisas, já se podia notar que havia algo de diferente nela. Outro aspecto marcante de sua infância foi a educação profundamente religiosa recebida em casa. Não se tratava de rituais distantes ou de palavras vazias. A fé era vivida, experimentada, respirada a cada dia. As orações noturnas, a participação nas missas e a devoção a Maria faziam parte da rotina. A espiritualidade não era imposta, mas absorvida como um modo de existir. E talvez aqui resida uma das maiores curiosidades da sua história. Como uma menina comum em uma cidade pequena, se tornaria um dos maiores símbolos universais da fé católica. E veja como a vida reserva detalhes intrigantes. Ao mesmo tempo em que sua infância era marcada por perdas e por uma sensibilidade quase exagerada, ela crescia envolvida em um núcleo que alimentava sua confiança em Deus. Um paradoxo fascinante, não? A dor e o consolo caminhavam juntos, formando uma trama que ninguém poderia prever onde terminaria. No entanto, era nesse equilíbrio delicado que sua personalidade se forjava, pronta para atravessar o inesperado. Martin, que hoje atrai peregrinos do mundo inteiro, se tornou mais tarde uma referência para aqueles que desejam compreender como a santidade pode nascer do ordinário. Afinal, não havia riquezas, não havia posição de destaque social, apenas uma família de fé que, sem imaginar, estava criando não apenas uma santa, mas uma doutora da Igreja. Não é instigante pensar que os maiores feitos da humanidade muitas vezes nascem em ambientes simples e até mesmo escondidos?
A história de Teresa é prova viva disso. E assim, a infância de Teresa Martin não pode ser entendida apenas como uma fase inicial de sua vida, mas como uma base sólida de tudo o que viria depois. Foi nesse terreno, regado por lágrimas e pela fé, que brotou a semente da sua espiritualidade. Agora eu preciso te perguntar, você percebe como esses primeiros anos já revelavam que o destino dela seria extraordinário? Se sim, deixe um comentário confirmando o que está escrito no canal, porque isso me mostra que você está acompanhando cada detalhe dessa jornada. Desde muito cedo, Teresa revelou um desejo ardente de ser inteiramente de Deus. Não se tratava de um sonho infantil passageiro, mas de uma determinação que surpreendia a todos. Da menina, sentia-se atraída pelas práticas espirituais de suas irmãs mais velhas e imitava suas devoções com uma seriedade incomum para a idade. Quantas crianças sonham em brincar, correr e explorar o mundo lá fora, mas Teresa parecia já ter encontrado um chamado maior. Não é intrigante imaginar como uma alma tão jovem podia demonstrar uma clareza de propósito tão incomum? Esse mistério marca o início de sua busca precoce pela santidade. Sua primeira comunhão foi um divisor de águas. Para muitos, é apenas um rito de passagem. Mas para Teresa foi uma experiência transformadora. Ela descreveu aquele momento como um encontro de amor tão profundo que nada mais poderia se comparar. É como se naquele instante tivesse recebido a confirmação de que sua vida seria entregue sem reservas. Não é curioso como certos momentos aparentemente simples podem carregar a força de um destino inteiro? Pois é. Foi ali que se acendeu uma chama que nunca mais se apagaria. Mas o caminho não foi livre de dificuldades. Sua sensibilidade exagerada, que na infância parecia apenas um detalhe de temperamento, tornou-se um verdadeiro obstáculo. Ela mesma reconhecia que era dominada pelas lágrimas, que sofria por coisas pequenas e se sentia incapaz de reagir com maturidade. Entretanto, não é exatamente na luta contra as próprias fragilidades que a santidade começa a ser forjada. Teresa aprendeu a transformar essas limitações em exercícios de confiança, e a cada queda buscava se levantar com ainda mais determinação. Um episódio marcante dessa fase foi a chamada Graça de Natal, quando com apenas 14 anos superou definitivamente sua hipersensibilidade infantil. Após um pequeno gesto do pai, ela decidiu não mais ceder às lágrimas por coisas pequenas e tomou consciência de que precisava amadurecer. Parece simples, mas esse instante representou uma virada radical. Não é fascinante um momento comum, dentro de casa, pode redefinir uma vida inteira? Foi ali que Teresa se libertou de suas correntes interiores e iniciou uma nova etapa. Com essa transformação, cresceu também sua convicção vocacional. Ela não queria apenas seguir os passos das irmãs mais velhas que já tinham entrado para o Carmelo. Queria ela mesma entregar-se por inteiro. Só que havia um detalhe. A idade mínima para ingressar era 16 anos e Teresa ainda tinha apenas 15. Quantos desistiriam diante de um obstáculo assim? Mas ela não. A sua determinação se tornou ainda mais visível e ela começou a lutar com coragem para realizar esse desejo. A decisão parecia ousada, até mesmo precoce, mas Teresa estava disposta a tudo. Pediu autorização ao bispo, insistiu com o superior do convento e até implorou diretamente ao Papa Leão XIII durante uma peregrinação a Roma. Imagine a cena. Uma jovem adolescente, de olhar firme, se ajoelha diante do Papa e pede permissão para entrar no Carmelo. Não é de arrepiar pensar na ousadia dessa cena? Essa coragem é, até hoje, um dos pontos mais curiosos e admiráveis de sua história. Esse episódio mostra como Teresa não era apenas uma menina piedosa, mas alguém que sabia o que queria. Seu desejo de ser carmelita não era fruto de um romantismo religioso, mas de uma convicção profunda de que aquele era o caminho preparado para ela.
É justamente nessa fase que começamos a perceber como sua vida se encaixa na jornada de quem luta contra as barreiras internas para alcançar o que acredita. Você já se deu conta de como os grandes personagens da história enfrentaram obstáculos aparentemente intransponíveis antes de realizar sua missão? Teresa não foi exceção. E assim, sua adolescência se transformou em um prelúdio do que viria depois. A busca precoce pela santidade não foi apenas marcada por devoções e sonhos, mas por decisões concretas, coragem inesperada e uma determinação quase teimosa. Agora, eu quero saber de você. Se estivesse na pele dessa jovem de 15 anos, teria coragem de enfrentar autoridades e até um papa para seguir sua vocação? A tão sonhada entrada de Teresa no Carmelo de Lisieux não foi apenas um acontecimento religioso, mas um verdadeiro marco de sua vida. Depois de muita insistência e até da ousadia de pedir ao Papa Leão XIII a permissão para ingressar antes da idade mínima, ela finalmente conseguiu realizar seu desejo em abril de 1888, quando tinha apenas 15 anos. Imagine o peso dessa decisão. Enquanto outras adolescentes sonhavam com bailes ou passeios, Teresa renunciava ao mundo para se encerrar entre as paredes de um convento. Não é impressionante pensar como a juventude pode esconder tamanha grandeza de alma? Ao entrar no Carmelo, Teresa não encontrou facilidades. Apesar da ternura com que foi recebida, o ambiente austero exigia renúncia, disciplina e uma vida de oração contínua. O frio das celas, a rigidez das regras e a distância do convívio familiar representavam um choque para qualquer jovem. Porém, em vez de recuar, ela mergulhou de corpo e alma nesse novo mundo. É curioso perceber como as maiores decisões da vida raramente vêm acompanhadas de conforto. Já reparou nisso? Teresa percebeu isso cedo e abraçou o desafio. O convento, que poderia parecer um refúgio de paz, era também um lugar de provações silenciosas. Via as dificuldades da convivência, as pequenas tensões comunitárias e o esforço constante de abandonar a própria vontade. Teresa, com sua personalidade sensível, enfrentava tudo isso diariamente. Mas ao invés de desanimar, enxergava cada detalhe como uma oportunidade de crescimento. Não é incrível notar como ela transformava o ordinário em extraordinário? Essa capacidade seria uma marca registrada de sua espiritualidade. A entrada no Carmelo também significou um reencontro com o legado das irmãs que já haviam trilhado esse mesmo caminho. Duas de suas irmãs de sangue já estavam ali, e isso poderia parecer um alívio, mas na verdade exigiu ainda mais desapego. Dentro dos muros do convento, os laços de família se dissolviam para dar lugar a uma irmandade espiritual, onde todas eram iguais diante de Deus. Quantos estariam dispostos a abrir mão até mesmo dos afetos mais profundos em nome de uma vocação? Teresa o fez sem hesitar. Outro aspecto marcante desse período foi a radicalidade de sua entrega. Não bastava cumprir as regras ou seguir a rotina do convento. Ela queria dar-se por inteiro. Suas anotações revelam como se dedicava às tarefas mais simples com amor e zelo, acreditando que cada pequeno ato podia ser transformado em uma oferenda. Parece simples, mas não é justamente nas coisas pequenas que se revela a verdadeira grandeza? Esse olhar novo, que valorizava o detalhe, começava a tomar forma dentro dela. A juventude de Teresa dentro do Carmelo despertava curiosidade entre as irmãs. Como uma menina tão nova poderia viver com tanta maturidade? Essa tensão entre juventude e profundidade se tornaria mais tarde um dos elementos mais fascinantes de sua vida. Afinal, não há contradição mais bela do que a de uma jovem frágil vivendo com a força de uma gigante espiritual. Isso nos leva a refletir. Será que a maturidade depende apenas da idade ou está ligada à intensidade com que abraçamos nossas escolhas? O ingresso de Teresa no Carmelo de Lisieux não foi apenas uma etapa em sua vida pessoal,
mas o início de um caminho que inspiraria milhões no futuro. A partir desse momento, cada renúncia, cada oração e cada ato escondido dentro da clausura ganharia um valor que ultrapassaria os muros do convento e alcançaria o mundo inteiro. E é justamente aqui que a narrativa começa a ganhar um ritmo cada vez mais intrigante. Você percebe como uma decisão aparentemente restrita a um pequeno convento se tornaria um ponto de virada para a história da Igreja? Assim, o Carmelo de Lisieux se tornou não apenas o lar de Teresa, mas o palco de sua transformação definitiva. Foi ali que a adolescente sensível amadureceu, que a jovem sonhadora se tornou mulher decidida e que a futura santa começou a escrever, com sua vida, uma obra de valor eterno. Agora, eu te pergunto, será que você, colocado diante de um chamado tão exigente, teria coragem de dizer sim sem olhar para trás? A vida de Teresa dentro do Carmelo poderia parecer, aos olhos de quem vê de fora, monótona e silenciosa. Mas, na verdade, era um terreno fértil, onde cada pequeno gesto adquiria um peso extraordinário. O que para muitos seria apenas uma rotina de rezas, trabalhos simples e obediência às regras, para ela era a chance de viver intensamente sua entrega. Você já parou para pensar em como o extraordinário pode se esconder justamente no banal? Pois foi nesse ambiente de simplicidade que Teresa encontrou a sua escola de santidade. No convento não havia espaço para grandes feitos visíveis. O que existia era a oportunidade de servir nas pequenas coisas: varrer o chão, lavar roupas, ajudar as irmãs idosas, sorrir mesmo quando o coração doía. Essas tarefas, tão comuns, eram para Teresa meios de provar seu amor. Parece pouco, mas não é curioso como muitas vezes são justamente os detalhes que revelam o verdadeiro caráter de alguém? Foi assim que, dia após dia, ela transformou o ordinário em sagrado. Outro aspecto fascinante era sua relação com as dificuldades da convivência. Dentro de um espaço fechado, com mulheres de diferentes idades e temperamentos, era inevitável o surgimento de atritos. Teresa, no entanto, fazia dessas situações uma espécie de laboratório espiritual. Quando alguém a irritava, ela respondia com gentileza. Quando se sentia injustiçada, oferecia o silêncio. Não é impressionante pensar em quanta força interior é necessária para responder ao incômodo com amor? Esse era o segredo da sua vida escondida. Mas não pense que isso era fácil. Teresa registrava em seus escritos as lutas internas que enfrentava. Havia dias de cansaço, momentos de secura espiritual e dúvidas silenciosas. Ainda assim, ela escolhia perseverar. É como se tivesse compreendido que a santidade não está em viver sem fraquezas, mas em transformar cada fraqueza em oportunidade de confiar mais. Você já notou como a vida também nos testa dessa forma, nos pequenos gestos diários? Foi exatamente aí que ela descobriu a chave de sua espiritualidade. A vida simples no Carmelo não apagou sua sensibilidade, mas a canalizou. Teresa passou a perceber que a santidade não se construía em grandes gestos heróicos, e sim em pequenas escolhas repetidas com amor. Esse olhar diferente se tornaria mais tarde sua grande contribuição para a espiritualidade da Igreja. Imagine o impacto de alguém que, enclausurado em um convento sem títulos ou riquezas, descobriria uma via de santidade acessível a qualquer pessoa. Não é intrigante pensar no alcance dessa visão? No silêncio da clausura, Teresa também começou a escrever. Foi por ordem de sua superiora que ela registrou suas memórias, que mais tarde se tornariam o célebre livro História de uma Alma. Ali, em páginas simples, ela revelou o segredo de sua vida, a confiança absoluta em Deus e a escolha de amar em cada detalhe. É curioso como um diário íntimo, escrito sem pretensão de fama, viria a se tornar um dos livros mais lidos no mundo católico. Não prova isso que até as obras escondidas podem mudar gerações inteiras?
Dentro do convento, a jovem também se destacou por sua criatividade espiritual. Sem poder realizar grandes obras missionárias, ela descobriu que poderia viver essa missão de dentro das paredes do Carmelo, oferecendo suas orações e sacrifícios pelos missionários espalhados pelo mundo. Essa compreensão a levou a ser proclamada mais tarde padroeira das missões. Não é admirável como alguém que nunca saiu de Lisieux conseguiu alcançar terras tão distantes com sua vida de oração? Assim, a vida simples e escondida de Teresa foi, na verdade, um palco invisível de grandes conquistas espirituais. Enquanto o mundo seguia seu curso lá fora, ela construía em segredo um legado que atravessaria séculos. Entre tantas contribuições de Teresa, nenhuma se tornou tão conhecida e transformadora quanto a espiritualidade que ela mesma chamou de pequena via. Em vez de propor caminhos complexos ou exigentes apenas para almas heróicas, Teresa descobriu que a santidade podia ser alcançada através de gestos simples, repetidos com amor e confiança total em Deus. Não é instigante pensar que aquilo que parece pequeno pode, na verdade, ser o segredo para algo tão grandioso. A pequena via foi sua maneira de mostrar que até os passos mais discretos podem conduzir ao infinito. Essa espiritualidade nasceu de sua experiência pessoal. Teresa percebia que não era capaz das grandes penitências que outros santos realizavam, nem de feitos extraordinários que marcavam a história. Em vez de se frustrar, descobriu que sua vocação era viver de maneira simples, entregando a Deus cada detalhe da rotina. Amar no silêncio, sorrir diante da dificuldade, suportar com paciência as provações, era isso que a transformava. Não é curioso como, às vezes, as limitações se tornam exatamente o espaço onde surgem as maiores descobertas? Na prática, a pequena via significava confiar como uma criança nos braços do Pai. Teresa escrevia que queria subir ao céu por um elevador, que era o próprio amor de Deus, já que suas forças humanas não bastavam. Essa metáfora encantou gerações, porque revelava a beleza de uma fé que não se apoia no esforço próprio, mas na misericórdia divina. Você já pensou em como muitas vezes tentamos complicar a vida espiritual, quando o segredo pode estar justamente na simplicidade? Essa foi a revolução que Teresa trouxe. Outro aspecto importante de sua pequena via é que ela não ficou restrita ao convento. Pelo contrário, abriu caminho para todos os que buscavam uma vida de fé em meio ao mundo. Pais de família, trabalhadores, jovens e idosos. Todos podiam se reconhecer nesse caminho que não exigia nada além de confiança e amor no cotidiano. E aqui surge uma curiosidade fascinante. Uma carmelita enclausurada se tornou, paradoxalmente, uma mestra espiritual para o mundo inteiro. Não é admirável como a simplicidade consegue atravessar barreiras? A beleza dessa proposta também está em sua universalidade. Enquanto alguns santos se destacaram por feitos grandiosos, Teresa mostrou que todos podem ser santos no lugar em que estão. Esse legado deu à Igreja uma visão renovada da santidade, acessível, concreta e enraizada na vida comum. Pense bem. Quantas vezes imaginamos que só os grandes heróis da fé podem alcançar a santidade? Pois Teresa quebrou esse mito, mostrando que a grandeza está escondida na rotina de todos nós. O impacto da pequena via pode ser percebido também em seus escritos. O livro História de uma Alma, que reúne suas memórias e reflexões, se tornou um verdadeiro guia espiritual para milhões de leitores. Suas palavras, tão simples quanto profundas, conquistaram corações no mundo inteiro. É impressionante como um texto escrito por obediência à sua superiora, sem pretensão de ser publicado, se transformou em uma das obras mais influentes da espiritualidade cristã. Não é como se o próprio Espírito tivesse guiado sua pena. Além disso, sua espiritualidade trouxe um novo olhar sobre o sofrimento.
Para Teresa, até mesmo a dor podia ser transformada em amor quando oferecida a Deus. Essa atitude não a tornava indiferente ao sofrimento, mas dava a ele um sentido redentor. Quantas vezes nós fugimos da dor sem perceber que ela pode ser um caminho de crescimento? Teresa descobriu isso e transformou seu sofrimento em ponte para algo maior. Essa visão se tornou parte essencial de sua herança espiritual. Assim, a pequena via não foi apenas uma proposta teórica, mas uma experiência vivida com intensidade. Seu legado espiritual continua vivo até hoje, inspirando homens e mulheres a descobrirem que a santidade está ao alcance de todos. E você já pensou que talvez os pequenos gestos que parecem sem importância possam ser, na verdade, degraus para algo eterno? Essa é a lição que Teresa deixou. E é por isso que sua espiritualidade permanece tão atual e fascinante. Os últimos anos da vida de Teresa foram marcados por uma sombra silenciosa: a tuberculose. O corpo jovem, que até então resistira às exigências da clausura, começou a dar sinais de fraqueza. Tosse persistente, febres, dores constantes. Pouco, a doença foi consumindo suas forças. E aqui surge a primeira grande curiosidade. Em vez de se revoltar, Teresa enxergou no sofrimento uma oportunidade de unir-se ainda mais ao Cristo crucificado. Você já pensou em como reagiria diante de uma doença incurável em plena juventude? Pois ela transformou essa dor em uma última lição de amor. O convento de Lisieux se tornou, nesse período, uma espécie de hospital improvisado. As irmãs cuidavam dela com carinho, mas era impossível esconder a gravidade do quadro. O que impressionava não era a deterioração física, mas a serenidade com que ela enfrentava cada etapa. Não se ouvia lamento, apenas expressões de confiança. É surpreendente perceber como, mesmo frágil e debilitada, Teresa irradiava força interior. E não é curioso como, muitas vezes, a verdadeira grandeza se revela quando tudo parece perdido? Durante a doença, Teresa também enfrentou provações espirituais. Em seus escritos, ela relata ter vivido uma espécie de noite escura, um tempo de dúvidas e de sensação de ausência de Deus. Mas, em vez de abandonar sua fé, escolheu perseverar ainda mais. Esse detalhe é pouco conhecido, mas mostra como sua santidade não era fruto de um caminho sem lutas. Pelo contrário, foi justamente nas lutas mais intensas que ela demonstrou sua fidelidade. Já reparou como os maiores exemplos de fé não são aqueles que nunca duvidaram, mas os que, mesmo na dúvida, seguiram em frente? O sofrimento físico aumentava a cada dia. Seus ossos doíam, a respiração se tornava difícil e a tosse trazia sangue. No entanto, em meio a tanta dor, Teresa continuava sorrindo. Esse sorriso não era uma máscara, mas a expressão de uma confiança inabalável. É comovente pensar como alguém pode enfrentar a morte com tamanha paz. Não é isso um convite para refletirmos sobre como encaramos nossas próprias dificuldades? Teresa nos mostra que até a dor pode ser transformada em beleza. À medida que sua saúde declinava, crescia também o impacto de sua presença entre as irmãs. O testemunho silencioso de sua paciência e alegria se tornou uma pregação viva dentro do convento. Muitas religiosas confessavam sentir-se inspiradas apenas por vê-la suportar o sofrimento com tanta dignidade. Imagine a cena. Uma jovem de 24 anos, à beira da morte, se tornando mestra espiritual para mulheres mais velhas e experientes. Não é paradoxal que a mais frágil tenha se tornado a mais forte? Nos últimos meses, Teresa ditou suas memórias, deixando registrado o caminho espiritual que havia percorrido. Esses escritos seriam publicados depois de sua morte e se tornariam a obra História de uma Alma. Quem poderia imaginar que aquelas páginas escritas em meio à febre e à dor se transformariam em um farol para milhões de pessoas? Isso nos faz pensar. Não é surpreendente como, às vezes, o maior legado nasce em meio à maior fraqueza?
O dia de sua morte chegou em 30 de setembro de 1897. Naquela tarde, cercada pelas irmãs, Teresa pronunciou suas últimas palavras. Meu Deus, eu vos amo. Com apenas 24 anos, entregava sua vida, consumida pela doença, mas cheia de sentido. Sua partida não foi um fim trágico, mas um começo luminoso. Muitos relatos afirmam que, após sua morte, o ambiente do convento foi tomado por uma paz profunda, como se a vida dela tivesse deixado uma marca invisível. Não é impressionante pensar que até o último suspiro se transformou em testemunho. E assim, a jovem carmelita de Lisieux fechou o ciclo de sua breve existência terrena, deixando um rastro de luz que continuaria a se expandir nos anos seguintes. Sua morte não apagou sua história, pelo contrário, foi a centelha que faria sua devoção florescer no mundo inteiro. E você? Já percebeu como, muitas vezes, o fim aparente pode ser apenas o começo de algo maior? No caso de Teresa, a morte foi apenas a porta de entrada para a imortalidade de sua mensagem. Após a morte de Teresa, algo extraordinário começou a acontecer. O convento de Lisieux, que até então era um lugar de vida silenciosa e escondida, passou a receber uma enxurrada de cartas, visitantes e testemunhos. Pessoas que jamais a conheceram em vida relatavam graças, conversões e até milagres atribuídos à sua intercessão. É impressionante notar como a fama de santidade de uma jovem que viveu apenas 24 anos ultrapassou os muros de clausura e alcançou o mundo inteiro em tão pouco tempo. Você já percebeu como algumas vidas, mesmo aparentemente pequenas, têm o poder de ressoar como se fossem trombetas celestiais? Um marco decisivo nesse processo foi a publicação do livro História de uma Alma. Esse simples manuscrito, ditado durante seus últimos meses de vida, foi editado e lançado em 1898, apenas um ano após sua morte. Para surpresa de todos, a obra se espalhou rapidamente, traduzida em diversas línguas e chegando a milhares de pessoas nos 5 continentes. O impacto foi imediato. Multidões se sentiram tocadas pela espiritualidade simples, mas profunda, da pequena Via. Imagine só, um diário íntimo de uma carmelita desconhecida, transformando-se em um dos livros espirituais mais lidos do mundo. Não parece quase inacreditável? Diante desse movimento popular, a Igreja não demorou a reconhecer a singularidade da jovem de Lisieux. Em 1914, apenas 17 anos após sua morte, foi aberto oficialmente o processo de beatificação. O Papa Pio XI foi um dos principais impulsionadores dessa causa, chegando a chamá-la de a estrela de seu pontificado. Não demorou muito para que os milagres atribuídos à sua intercessão fossem reconhecidos, e em 1923, Teresa foi proclamada beata. 2 anos depois, em 1925, veio o momento culminante, sua canonização solene, celebrada na Basílica de São Pedro diante de uma multidão entusiasmada. O mais curioso é que a devoção não ficou restrita à França ou à Europa. Rapidamente, Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou padroeira de missões e missionários, apesar de nunca ter saído do convento. Essa escolha, feita pelo Papa Pio XI, foi uma forma de reconhecer que, pela oração e pelo amor, Teresa alcançara o mundo inteiro. Pense nisso. Uma jovem que nunca viajou, nunca pregou em praças públicas e nunca escreveu tratados teológicos, se tornou o símbolo do ardor missionário da Igreja. Não é paradoxal que o silêncio de um claustro tenha ecoado mais alto do que os grandes discursos? A devoção cresceu em escala quase inimaginável. Igrejas, capelas e santuários foram erguidos em sua honra em diferentes continentes. Milhões de fiéis começaram a pedir sua intercessão, relatando curas e conversões. Entre os inúmeros milagres investigados pela Igreja, alguns ganharam destaque internacional, servindo como confirmação da santidade de Teresa. É interessante perceber
como a fé popular precedeu o reconhecimento oficial, como se o coração do povo já tivesse canonizado a jovem muito antes da declaração do Papa. Em 1997, no centenário de sua morte, o Papa João Paulo II deu mais um passo histórico. Declarou Santa Teresinha Doutora da Igreja, um título reservado a poucos santos cujos ensinamentos têm relevância universal. É impressionante pensar que aquela jovem que se dizia pequena e sem importância passou a integrar a lista de grandes doutores ao lado de nomes como Santo Agostinho e Santa Teresa d'Ávila. Esse gesto confirmou de maneira definitiva que a simplicidade da pequena via é, na verdade, uma riqueza teológica e espiritual para todos os tempos. Até hoje, milhões de pessoas em todo o mundo recorrem à sua intercessão. Ela é considerada padroeira das missões, copadroeira da França, junto com Joana d'Arc, e uma das santas mais queridas da modernidade. Sua imagem, geralmente retratada com rosas e hábito carmelita, tornou-se um símbolo de esperança, ternura e confiança em Deus. E o mais fascinante, sua mensagem continua atual, convidando cada pessoa, independentemente de sua condição, a viver o amor no dia. Não é extraordinário como a vida de alguém tão comum se transformou em uma herança espiritual que atravessa gerações? Assim, a canonização de Santa Teresinha e a devoção mundial que dela surgiu não representam apenas o reconhecimento de uma vida santa, mas também a revelação de que a santidade pode ser alcançada nas coisas simples. Sua história prova que não é preciso realizar feitos grandiosos para marcar o mundo. Basta amar com profundidade, confiar plenamente em Deus e transformar cada instante em uma oferta. Essa é a essência de sua mensagem, e talvez seja justamente por isso que ela se tornou uma das santas mais populares da Igreja Católica. Logo após sua morte, começaram a surgir relatos impressionantes de graças recebidas por meio da intercessão de Teresa. O mais notável foi conhecido como a chuva de rosas, expressão usada por ela mesma pouco antes de falecer, quando prometeu que passaria o céu fazendo o bem sobre a terra. Não demorou para que inúmeros fiéis afirmassem ter recebido rosas, sinais concretos ou favores inesperados após pedir sua ajuda em oração. Essa imagem poética e misteriosa se tornou uma marca inseparável de sua devoção. Você já imaginou como seria viver em um tempo em que as pessoas se emocionavam ao ver, de repente, um simples botão de rosa como confirmação de uma graça? Entre os milagres reconhecidos pela Igreja, alguns chamaram atenção pela clareza dos sinais. Um deles foi a cura instantânea da irmã Louise de Saint-Germain, que sofria de tuberculose avançada. Outro caso envolveu a pequena Marie Pellemans, uma jovem belga que também padecia de grave doença e se recuperou de modo inexplicável após invocar a intercessão da Carmelita. Esses testemunhos, minuciosamente investigados, ajudaram a sustentar o processo de beatificação e canonização, tornando-se pilares da confiança dos fiéis em sua poderosa intercessão. Não é curioso como justamente uma jovem consumida pela tuberculose se tornou instrumento de cura para tantos outros? Além das curas físicas, multiplicaram-se relatos de milagres interiores. Pessoas que viviam angustiadas, mergulhadas em crises existenciais ou afastadas da fé, afirmavam ter reencontrado sentido e esperança ao ler História de uma Alma, ou ao rezar pedindo a ajuda de Teresinha. Esse tipo de transformação, embora não possa ser medido cientificamente, revela um dos milagres mais profundos, a capacidade de devolver vida e luz ao coração humano. Afinal, o que seria mais extraordinário do que ver alguém renascer interiormente, recuperando a paz e a alegria de viver? O legado espiritual da pequena via se consolidou como uma das maiores heranças do cristianismo moderno. Sua mensagem é clara: a santidade não é privilégio de poucos,
mas um chamado para todos. Amar nas pequenas coisas, oferecer sacrifícios silenciosos e confiar plenamente em Deus formam o núcleo de sua proposta. É curioso pensar como um caminho tão simples conseguiu atravessar fronteiras, inspirar leigos, religiosos e até mesmo papas. A força dessa espiritualidade está justamente no fato de que qualquer pessoa, em qualquer tempo, pode praticá-la. Hoje, Santa Teresinha continua sendo uma das santas mais queridas no mundo inteiro. Santuários dedicados a ela recebem milhões de peregrinos todos os anos, e seu rosto sereno, com hábito carmelita e rosas nas mãos, é reconhecido por católicos de todas as culturas. Sua presença é sentida em orações, novenas, grupos de espiritualidade e até mesmo em estudos acadêmicos que se debruçam sobre a profundidade de seus escritos. Você consegue perceber como uma vida aparentemente escondida se tornou referência para intelectuais e devotos ao mesmo tempo? A influência de Teresinha não se restringe ao campo religioso. Sua história é estudada em universidades, debatida em livros e adaptada em filmes e peças teatrais. Essa presença cultural mostra que sua vida ultrapassou o âmbito do convento e entrou no imaginário coletivo. De certa forma, ela representa a beleza da simplicidade em um mundo frequentemente seduzido por conquistas grandiosas. Talvez seja justamente essa inversão de lógica, a vitória do pequeno sobre o grandioso, que a torna tão fascinante. Os milagres e o legado de Santa Teresinha nos convidam a refletir sobre como o extraordinário pode nascer do ordinário. Ao invés de buscar feitos heróicos, ela ensina que é no silêncio do cotidiano que Deus realiza as maiores obras. E isso, curiosamente, torna sua vida muito próxima da nossa. Quem nunca desejou encontrar sentido nas pequenas coisas? Quem nunca buscou um sinal de que está no caminho certo? É aí que a chuva de rosas continua a cair, alcançando gerações que ainda hoje sentem o perfume dessa espiritualidade. Assim, o percurso de Teresa de Lisieux encerra-se como um convite permanente. Sua vida, seus milagres e sua pequena via formam um legado que não envelhece, mas se renova a cada leitura, a cada oração, a cada graça recebida. Talvez seja por isso que sua devoção permaneça tão viva, porque ela nos lembra que, no fundo, todos podemos ser santos ao transformar cada gesto simples em um ato de amor. E afinal, não é esse o maior dos milagres? Chegamos ao fim desta narrativa sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas não é o fim da sua história, porque o perfume de suas rosas continua a se espalhar pelo mundo, alcançando milhões de corações até hoje. Ao olharmos para sua vida, descobrimos que a grandeza pode se esconder nos pequenos gestos, que a santidade pode florescer no silêncio e que muitas vezes a força de uma alma não está em feitos grandiosos, mas em amar intensamente nas pequenas coisas. E é por isso que a história de Teresa nunca se esgota. Cada vez que revisitamos sua vida, encontramos algo novo a aprender, uma nova centelha de esperança. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa trajetória mais chamou sua atenção? Foi a infância marcada pela pureza e sensibilidade? O chamado à vida carmelita ainda tão jovem? Os milagres atribuídos à sua intercessão? Ou talvez a mensagem poderosa da pequena via? Deixe nos comentários a sua impressão, porque o diálogo que criamos aqui é tão importante quanto a história que contamos. E mais, sugira também o tema do próximo vídeo. Sua participação é o que dá vida a este canal e o torna uma verdadeira comunidade de aprendizado. Se esta história tocou você de alguma forma, eu convido a se inscrever no canal. Cada novo vídeo traz mais narrativas ricas, curiosidades fascinantes e vidas que moldaram a história da Igreja. Juntos, vamos construir um espaço de estudo, reflexão e descobertas. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque muitas outras trajetórias surpreendentes ainda virão. E antes de encerrar,
deixo uma mensagem que traduz de forma perfeita o espírito de Santa Teresinha. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Salmo 27. Que essas palavras ecoem no seu coração, lembrando que mesmo diante das maiores dificuldades, sempre há um caminho de confiança e amor a ser seguido.